Nós estamos iniciando mais como nós podemos dizer, um podcast que nós pretendemos falar um pouco de filosofia, gastronomia e também saborear um bom vinho. Nós temos o convidado da noite. Antes de apresentá-lo, quero saudar você que está na sua casa, assistindo pela TV Cultura Mineira, de onde você está. Seja muito bem-vindo, como se você estivesse nesse nosso espaço. Saúdo você também que está aqui nesse salão, saboreando o seu vinho, degustando aí a entradinha. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença de vocês. E, fazendo um suspense, antes de apresentar o nosso convidado, vou ler uma poesia. No dia do professor Ivon, que está aqui conosco, nós fizemos uma leitura da poesia dele. Hoje eu lerei uma poesia de minha autoria. Hoje eu vou puxar a sardinha para o meu lado. É uma poesia, devido ao nosso tema, que vai versar um pouco sobre a busca do sentido, né? O sentido da vida, o sentido das coisas. Vamos lá. Hoje acordei cedo, não dormi em mim. Fiquei vagueando pelas ruas desertas das despedidas inacabadas e pensando como tudo está abandonado. Malgrado esse desejo estranho e incessante de partir, continuo sonhando. Mas para onde ir, se eu sou parte dos meus planos? Pelas ruas escuras dessa cidade que me habita, espalho poesia como migalhas de pão. Desejo voltar, mas onde coloquei meu coração? Ainda hoje acordei cedo e chorei de solidão. É uma poesia que parece... Olha, professor Ivon, muito obrigado. Ela parece triste, mas na verdade versa um pouco sobre o sentido da vida, sobre o caos que muitas vezes se instala em nós. E nessa perspectiva, nós vamos apresentar o nosso convidado, muito querido, esperado por mim, um homem de difícil acesso, que tem muitas atividades, nosso querido Fernando Faria. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham, que estão em casa, seja aqui no salão. Vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo caprichado. Não judia de mim, não. Não, vai ser uma coisa tranquila. Antes de mais nada, uma breve biografia, que tem que ser breve, viu? Porque aqui teríamos coisas para dizer sobre ele. Mas, sobretudo, que é casado com a Ana Elisa, que inclusive é estudante de psicologia, pai do Lucas, in memoriam, do Rafael e do Lucas e Gabriel, que são gêmeos, né? Católico praticante, gosta de filmes, séries, livros e um pouco de tecnologia. Apaixonado por saúde, especialmente saúde mental, mestre em ciência da saúde, especialização em psiquiatria e gestão hospitalar e saúde pública, graduado em medicina e odontologia, supervisor do programa da residência médica do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, coordenador do Serviço de Saúde Mental do HCSL e do HAMC, professor de Medicina e Psicologia da Univase, FAI, médico do CAPS de Santa Rita e médico das APAES de Pouso Alegre e Cachoeira de Minas. Ele é uma pessoa só, tá? Não é mais de uma, não. Ele ainda tem tempo de cuidar dos filhos, da esposa e de cozinhar muito bem, inclusive, que eu já experimentei as iguarias lá na casa do Fernando, sempre muito bem recebido lá. Fernando, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite. Nós vamos bater um papo aí a respeito da saúde mental, sobretudo com enfoque no bem-estar e no prazer, que parece coisa muito tranquila, né? Quem que não gosta de bem-estar e quem não gosta de prazer? Mas quando nós entramos na esfera da psique humana, do complexo que é o ser humano, nós sabemos que nós temos várias ferramentas de boicote, né? Que nem sempre a gente quer de verdade o prazer e o bem-estar, né? Tem um plano de fundo que ele permeia as nossas decisões aí e que a gente não tem clareza disso. Então, a impressão que a gente pensa é que assim, o que eu decido e o que eu faço é o que eu pensei. Então, eu vou beber água ou eu vou beber o vinho? E está simples ali a decisão, são 2 taças, por que eu não escolho um ou outro? Mas tem uma série de coisas que elas influenciam nessa tomada de decisão, de forma, às vezes, um pouco mais explícita, às vezes, um pouco mais implícitas, e que influenciam diretamente o comportamento da gente, né? Então, ter o entendimento de que esse pano de fundo, seja ele emocional, seja ele cognitivo, seja ele
automático do que a gente tem, é um ponto extremamente importante para a gente ter clareza de sou eu que estou decidindo plenamente, ou seja, eu tenho total autoridade sobre a ação que ali eu tomei. Ter entendimento disso é uma coisa que é importante para compreender as nossas ações em cada dia. Tem uma parte da filosofia, o Nietzsche tem uma ideia que é, usando um exemplo, que é a ideia do farol, né? Ele vai mencionar mais ou menos assim, em palavras mais pobres, né, na minha linguagem, que o farol ilumina um ponto específico. Aqueles faróis que tem de barco. De barco, isso. Ele está iluminando um ponto específico. E vai surgir a seguinte pergunta: o que é importante? Onde o farol está iluminando ou onde o farol não está iluminando? E vai chegar à conclusão, depois há alguns teóricos que vão dizer que Freud rouba a ideia de Nietzsche e vai criar o conceito de inconsciente, porque o que importa mais é o que não se vê. Porque o que se vê está no domínio, está na consciência, mas o que não se vê pode movimentar muitas coisas em nós, que é isso que o senhor acabou de falar, mais ou menos. Ora, como que nós podemos, enquanto seres humanos, lançar mão de algumas ferramentas que nos possibilitem agir de modo mais consciente? Eu acho que o primeiro ponto que faz mais diferença, eu acho que é a mola motriz de qualquer elemento de crescimento, tá? É a tomada de consciência de que há uma parte que eu não tenho consciência, entendeu? Porque a parte que eu tenho consciência está aqui. Nós sabemos que nós estamos com o pessoal aqui, tem o pessoal que está bebendo vinho, tem o pessoal ali do técnico que está permitindo a gente... Isso aqui está claro para nós. Mas eu ter o entendimento de que tem elementos que não estão no meu alcance e que eles realmente interferem, no meu entendimento, é o primeiro ponto para que a gente possa ter mudança. Vamos fazer uma analogia simples aqui. Você acorda no meio da noite e o quarto com cortina fechada, tudo escuro, e eu quero sair para beber água. Eu ter o entendimento de que o tapete pode estar dobrado, de que a distância pode estar, que pode ter alguma coisa no meio do caminho, nessa hora que acabou a luz, é o primeiro cuidado que eu tenho que ter para eu não levar um tombo nessa... Porque se ali eu confio naquele primeiro momento e eu acredito que eu quero ir, por isso o caminho vai estar livre, é a primeira coisa para eu bater cabeça, para eu cair, machucar. Então, eu entendo que para esse crescimento de conscientização, o primeiro elemento é ter a pequenez de entender que tem muita coisa que eu não sei. E ao saber que tem muita coisa que eu não sei, abre um leque enorme para eu buscar conhecimento sobre isso. Aonde que é o limite? Não sei. É a humildade aí também, né? Sem dúvida nenhuma. Porque a humildade, ela te dá abertura para saber mais sobre. Tem a respeito dessa coisa do não saber e dessa abertura, eu às vezes vou fazer algumas eu gosto muito de analogia, né? Eu acho que o acesso ao complexo a partir do concreto simples ali, ele fica muito mais fácil. Tem uma analogia que eu faço, acho que devo ter pego de algum lugar que eu vi, obviamente, mas é quando a gente faz numa folha de papel o desenho de um círculo, e eu falo assim, o círculo aqui, nós temos aqui, o papel é um plano infinito, que é todo o conhecimento que existe. E no círculo existe o meu conhecimento, é o que eu sei. E aí eu pego e aponto, né? Eu falo assim, a linha que separa o círculo ali, o círculo em si, né? Ele é a linha que separa o que eu sei do que eu não sei. Quando eu embuto mais conhecimento, esse círculo incha. E aí a gente pergunta, como é que é o nome dessa linha que separa o que eu sei do que eu não sei? Né? E ali, numa instigação, que eu acho que é o próximo passo, até chegar à conclusão de que essa linha é a linha da dúvida. Porque a linha que separa o que eu sei do que eu não sei é a linha da dúvida. Sim. Se está dentro, eu não tenho dúvida, eu sei. Se está fora, eu não tenho dúvida, eu não sei. Agora, se está ali naquela margem que eu separo as duas coisas, eu tenho essa dúvida. E quanto mais conhecimento eu embuto nesse círculo e mais ele aumenta, maior o tamanho do círculo, maior o tamanho da dúvida. Portanto, quanto mais eu sei o quanto eu não sei. E eu sei que eu tenho uma imensidão muito grande para explorar.
Então, eu entendo que o primeiro ponto, que é o ter entendimento de tudo isso que eu não sei, dá margem para eu compreender o quanto mais eu quero. Porque se o ponto ele é minúsculo, a ignorância é uma dádiva, né? Não sei de nada, eu não sei nem o que eu não sei. E aí é a hora que eu tenho aquela fala arrogante, absoluta, de não, é isso mesmo e pronto. Não tem nenhuma possibilidade de que eu não saiba nada. Sim. Então, ter essa abertura é o primeiro passo para você se conhecer mais. E se existe um inconsciente, que tamanho que é esse inconsciente? É uma infinidade de busca para se fazer uma vida toda, desde que você queira. É muito interessante. Partindo do princípio dessa filosofia que nós citamos de Nietzsche, o Nietzsche vai dizer: algo pensa em mim. Ele usa essa expressão, né? Algo pensa em mim. Talvez para nós que estejamos aqui hoje, nessa noite, vale a primeira interrogação. As nossas ações são movidas por algo consciente, de fato, por aquilo que nós queremos fazer, ou algo está pensando em nós sem que nós percebamos, né? O que nós fazemos na vida, né? As nossas ações, sobretudo as impulsivas, elas surgem, de fato, de uma escolha nossa, ou nós estamos sendo levados a certas atitudes, né? Santa Teresa vai dizer uma coisa interessante, já que o senhor também é católico praticante. Santa Teresa vai dizer uma coisa interessante, ela vai falar que vale mais 1 minuto de autoconhecimento do que 1 hora de êxtase. Ela está usando uma linguagem mística, né? Para aquele que reza, ela vai falar, ou para aquele que cultiva algum tipo de fé, vale mais conhecer-se 1 minuto do que ter algum tipo de manifestação divina por horas. E por que ela vai dizer isso? Porque a manifestação divina pode ser enganosa, agora o conhecimento de si mesmo não. Enfim, nessa esteira, no mundo de hoje, levando em consideração a quantidade de barulho que nós temos e produzimos, há de fato uma busca, que seja na terapia ou em outras ferramentas de autoconhecimento, há de verdade do ser humano uma busca verdadeira por conhecer-se, ou o senhor acha que de fato todo mundo está em fuga, ou a maioria de nós estamos em fuga? Eu não acho que a gente consiga categorizar de fato uma busca ou todo mundo está em fuga. O que eu entendo é que todas as pessoas têm em si, vamos colocar assim, fragilidades internas. E essas fragilidades, elas vão gerar mecanismos, uma boa parte das vezes inconscientes, para se proteger dessa fragilidade. Tanto quanto, quando eu carrego uma caixa que está escrito frágil, cristal, eu amplio o meu cuidado na hora de carregar. Se a caixa estiver vazia, é outra história, mas eu estou entendendo que tem. Então, a gente tem uma tendência, eu diria até biológica, que eu acho que é parte de onde vai acabar vindo esse elemento que é instintivo, que é uma memória que, de certa forma, já vem de fábrica, que tem o intuito de nos proteger. E essa mecânica do tentar se proteger, essa mecânica do tentar se blindar, ela vai começar a operacionalizar mecânicas que até certo ponto passam a ser automáticas na nossa vida. A gente vai fazendo ali num processo. É como se fosse o processo do aprender a andar de bicicleta, ou dirigir carro. Quando eu não sei andar, eu tenho que prestar atenção em tudo, no carro, onde que é a marcha, o retrovisor. Mas depois que aquilo ali automatiza, a gente consegue conduzir aquele processo e dar atenção a outros processos paralelos. Então, eu entendo que não existe ninguém perfeito. Uma vez que ninguém é perfeito, existem falhas, essas fragilidades. E essas fragilidades, elas são desconfortáveis de ter contato com elas. E a gente se protege. E assim, a gente constrói nosso modo de ser, nossa personalidade e todo esse jeito. E pelo tamanho do desconforto e por algumas características intrínsecas de cada um, é possível que alguns não queiram ter o contato, e esse não queiram, entenda-se de modo inconsciente, não é uma coisa totalmente lúcida, não. Não queiram ou não dão conta de ter contato com essas fragilidades, porque eu preciso compreender a fragilidade para eu entender a mecânica de proteção. Eu preciso questionar. Eu estou carregando essa caixa o dia inteiro com a fita de frágil, mas ela é frágil mesmo? Então, alguns podem ter tanto medo de quebrar
que não se permitem abrir a caixa. Continua carregando com cuidado, porque é garantido que não vai quebrar. Outros podem querer buscar o entendimento de que frágil é esse e se disporem a abrir a caixa. E, ao abrir a caixa, pode constatar, de fato, a fragilidade, e aí a caixa está aberta, ou seja, você tem toda uma questão a trabalhar ali, ou constatar que a coisa não é tão frágil quanto eu achei que era pela minha questão. E, nesta condição, eu ganho a vantagem de mensurar um pouco melhor o meu modo de ser e funcionar em detrimento dessa fragilidade interna. Então, respondendo a isso, eu entendo que nós temos pessoas, e isso tudo vai ser dinâmico. Eu acho que é uma questão de momento. Uma pessoa que hoje não tem abertura ou não tem maturidade, e nessa questão de maturidade eu não digo de ser melhor que, mas é de estar realmente no ponto de prestar atenção a isso. Né? A gente está aqui num ambiente culinário, eu falo que essa maturidade seria igualzinho maturidade de comida, né? A gente, quando é criança, eu quero peito de frango com batata frita. Depois, a gente gosta de uma cartilagenzinha de pé de porco. Muda o paladar, refina, ele matura, tanto quanto a maturidade da percepção nossa sobre nós mesmos. E é quando a gente tem esse refinamento que eu tenho disposição a essa busca. Mas essa busca pode ser dolorida, pode não. Muito provavelmente, ela vai carregar as dores dessa fragilidade, dessas necessidades não supridas que a gente tem, da infância, da história, da humanidade até, e que nos fazem nos defender. E por que é tão dolorido? Porque abrir a caixa, tirar a proteção, é abrir-se a uma vulnerabilidade. Na nossa analogia, é pensar no cavaleiro medieval, que usava suas armaduras para proteger do adversário, e que em algum momento ele tira essa armadura. Só que nesta hora ele está vulnerável. Então abaixar a armadura é uma coisa que gera aflição também. Buscar o autoconhecimento é abaixar essa armadura. E nem sempre é tão confortável assim você tirar a sua proteção automática adquirida por aquelas fragilidades e se permitir ficar vulnerável. E pior, vulnerável a quem? Ao terapeuta? Ao meu amigo? A um sacerdote? A minha esposa? Aos meus filhos? Porque vão ver as minhas feiuras. E ninguém quer isso. Naturalmente eu quero me proteger. Instintivamente eu quero me proteger. Então haverá, nós vamos ouvir aí, principalmente nas linhas mais psicanalíticas, um impulso a essa busca, a essa completude, mas a gente vai ter as mecânicas que protegem isso. Então, eu acho que não tem jeito da gente categorizar as pessoas buscam ou não buscam. Eu entendo que as pessoas, hoje em dia, por terem mais via de acesso e comunicação, falam mais sobre, eu acho que eu encontro grupos com mais facilidade do que tempos atrás, em que a comunicação era muito mais restrita. Então, eu precisava, para eu me dispor a conhecer algo, eu tinha que estar ali no meu mundinho. Se não tinha ninguém nesse mundinho que conversasse comigo, era eu por mim mesmo. Hoje em dia, se eu quiser conversar com um professor, um terapeuta, que está lá no Japão, você abre o telefone e está em tempo real. Né? Então, eu acho que isso aí facilitou muito. Uma vez que a informação, portanto, está mais disponível, naturalmente o conhecimento vem. E havendo esse conhecimento, eu já estou ampliando em algum nível a minha consciência e pode abrir para isso. Então, eu acho que é do momento da pessoa, do estilo da pessoa, mas a gente vai encontrar pessoas com pouca disposição, pessoas com mais disposição, pessoas com facilidade de perceber e, inclusive, pessoas com dificuldade, que é uma própria parte do mecanismo, que é uma negação. De repente, eu não consigo enxergar aquilo e não quero esse assunto, muito obrigado. Vou fazer uma pergunta agora completamente ignorante. Ignorante do fato de ignorar o assunto mesmo. Né? O senhor estava falando aí dos mecanismos e como uma forma de proteção. Né? Nessa perspectiva, eu sempre fui levado a pensar que uma das maiores dores que o ser humano pode enfrentar é lidar com a própria impotência. E a impotência nós lidamos com ela de diversas maneiras, diante de situações limites, como a morte, a doença incurável, e, enfim, alguém que te deixa e que você continua amando, ou alguém que você precisa deixar mesmo amando, enfim, o leque é gigante de lidar com a impotência.
Seria, nessa perspectiva, esse sentimento que, de um modo geral, tem tomado conta da sociedade, que nós damos o nome de depressão, um modo de defesa para não se enxergar essa impotência ou não? A depressão é muito mais ampla que isso. A gente poderia classificar a depressão, eu coloco em duas vertentes. Uma vertente, vou chamar de patológica, que é aquela vertente que estão nos manuais diagnósticos, que eu tenho que ter critérios, pelo menos uma quantidade de características apresentadas por um determinado espaço de tempo e que me conseguem laudar. Você está com depressão. Eu entendo que ainda existiria a depressão no sentido de estrutura e traço de personalidade, uma falta de ânimo e energia para. Quando a gente vai falar na depressão enquanto doença, eu entendo que talvez ela não faça uma relação tão direta com isso. Haja vista que, nos critérios que ali são apresentados, eles necessariamente não fazem um objetivismo a isso. Então, você vai estar muito ligado àquilo. Uma lentificação psicomotora, uma alteração de sono e vigília, uma alteração alimentar, perda de prazer, sentimento de culpa, pensamento de morte. Então, são essas as características. Agora, essa outra depressão que eu digo, que é mais desse movimento que a pessoa tem, me faz entender que é um movimento de encapsulamento que a pessoa tem. Ou seja, ficar triste, no meu entendimento, numa coisa aí talvez mais fenomenológica ou psicológica, não a doença em si, ele é a ampliação desse olhar voltado para dentro. É uma forma do corpo arranjar uma paradinha para ficar para dentro de si. Isso seria uma busca para lidar com essas mazelas, com essas condições, com essas aflições. É como se fosse uma reflexão forçada e que vem de um momento difícil. E é curioso a gente entender que, assim, essa experiência, eu separei ela do transtorno patológico. Por quê? Porque a experiência da tristeza humana necessariamente não é doença. Você já ficou triste, eu já fiquei triste, com uma perda, com alguém que não está próximo, que eu vi, e que eu experimento isso porque eu preciso lidar com este sofrimento. Eu entendo que a tristeza, ele é a emoção e o sentimento que nos prepara para digerir os momentos de sofrimento. Tanto quanto a alegria é o sentimento que me prepara para compartilhar os momentos de bem-estar, né? Então, quando eu tenho esse mecanismo ativado, ele está me auxiliando no gerenciamento. Quando isso passa da medida, então uma vivência, uma experiência que eu entendo como naturais, porque sofrimento faz parte da vida, não tem jeito de dizer que eu nunca sofri em momento nenhum. Haja vista, assim, o bebê, quando nasce, ele já nasce sofrendo. Ele sai de um quentinho, que ele não tem que fazer nada, e vai para um lugar que, assim, pronto, aí começou, agora o negócio é que você respira aí. Então, a gente já começa com essa experiência. E já começa chorando, né? Então, assim, existe essa coisa da experiência do sofrimento. Mas quando essa experiência, que eu acho que faz parte da vivência, porque o sofrimento faz parte da vivência, e eu preciso ter esse convite a uma introspecção, e que, de certa forma, é para que eu amplie a minha consciência sobre isso, sobre esse próprio sofrimento, e eu entendo que isso aí vai funcionar como um trampolim de crescimento. Quando isso passa da medida e me gera uma disfuncionalidade, a gente vai botar nome de doença. Aí sim, eu preciso de uma outra coisa, porque a coisa pode ser tão intensa que a pessoa não dá conta. E aí a gente precisa de uma outra intervenção, seja medicamentosa, seja propriamente uma terapia, enfim, sem entrar no mérito desse aspecto. Mas eu entendo que é lidar com o sofrimento. E aí, se a gente for explanar o que é o sofrimento humano, ou seja, quais são as demandas? Uma delas é a percepção de que eu não controlo,
que as coisas não são como eu quero, portanto que eu não tenho poder sobre as coisas. E não ter poder é ser impotente. Então, lidar com a minha impossibilidade de fazer o que eu quero, simplesmente porque eu quero, vai me gerar, em algum nível, algum sofrimento. E aí é possível que esse estado triste venha no sentido de falar assim, e aí, o que você vai fazer com isso? Entendeu? Tem coisas que não dá, tem coisa que não é conosco, e que faz parte dessa própria vivência mesmo. É muito importante que a gente tenha, acredito, né, coragem de permitir que essa fantasia de controle ela se desfaça em nós. Isso é muito complicado, né? Outra coisa, fazendo um paralelo na perspectiva da tristeza, o senhor deve conhecer, na literatura monástica, há uma abordagem a respeito da tristeza. E os monges, sobretudo ali do século III, IV, da era cristã, vão abordar a tristeza no sentido espiritual como um mal. São Paulo vai mencionar, só para usar literatura também bíblica, uma tristeza que leva à mudança e uma tristeza que leva à morte. São Paulo propõe esses dois tipos de tristeza. E os monges vão classificar a tristeza como uma espécie de mal, como se fosse um ente, né? E essa tristeza nasce de onde? Há até um livro que deve ser do conhecimento de vocês e do senhor também, que chama O Demônio do Meio-Dia. É um livro de psiquiatria, um livro grossão assim, que vai tratar o fenômeno da depressão. E nesse livro, ele toma esse nome, Demônio do Meio-Dia, porque o Demônio do Meio-Dia está ligado ao fenômeno da tristeza monástica, que nasce de um fenômeno mais profundo chamado assídia, né, que é a preguiça, né, em linhas gerais é a preguiça, que te faz, por indisposição do exercício interior, sobretudo o exercício de amar, ela te leva a idealizar uma vida perfeitíssima, e você gasta tempo nessa idealização. Quando você volta para a realidade é aquela que você tem mesmo, frustra a idealização, te lança na tristeza. É mais ou menos essa equação. Quando nós pensamos hoje em dia, eu vou fazer uma fala longa para depois jogar a bola para o senhor, mas quando nós pensamos hoje em dia nas redes sociais, eu vou dar um exemplo meu. Certa feita, eu estava morando em Itajubá, ainda exercendo o sacerdócio, e eu tinha acabado de celebrar a missa na comunidade Nossa Senhora da Luz, e fui para casa esperar o Padre Gerson, que daqui a pouco deve estar por aí, que nós iríamos comer uma pizza, era um sábado. E eu cheguei na casa paroquial, celebrei às 5, ele tinha missa às 7, então tinha um longo tempo ainda. O que eu fiz? Peguei meu celular e comecei a zapear no Instagram. Era um sábado. Eu não era de Itajubá, não conhecia ninguém ali, recém-mudado, meus amigos todos em Paços, que eu sou de Paços, e eu comecei a ver eles em festa, não sei aonde, passeando. Eu falei, minha vida é muito ruim. Está todo mundo vivendo com pessoas conhecidas, e eu estou aqui, eu não conheço ninguém. E começou a me dar uma certa tristeza de começar a pensar naquilo. De repente eu acordei e falei, mas eu escolhi esse tipo de vida, saí do transe. Mas hoje, com o advento das redes sociais, onde nós consumimos, é um certo vampirismo, né? Nós consumimos vidas alheias o tempo inteiro, e essas vidas são perfeitas porque elas são montadas na rede social. Nós corremos um grande risco de potencializar a idealização, porque eu olho aquela vida e olho a minha está dissonante daquela, aquela é boa, a minha não é. Porque a minha eu estou pagando conta, eu não estou na praia toda semana, eu não consigo viajar a viagem que eu queria, as pessoas estão na praia, as pessoas estão felizes, elas estão no Copacabana, elas estão no Chile, elas estão tomando vinho na neve, às vezes até foto antiga, a pessoa nem está lá mesmo, mas enfim, a rede social tem essa característica de subverter a verdade. Quando eu volto para a minha vida é cuidar de criança, às vezes, de pagar uma conta, de passar apertado, parece que eu nunca tenho nada. Isso potencializa a idealização. Agora, como lidar com isso? Com essa sensação de que nós temos uma geração cada vez mais fácil de ser frustrada. Não suporta as intempéries, não suporta esse descontrole da vida. Nós não temos tudo, né? Eu penso assim, vamos tentar voltar no começo. Quando é colocada essa tristeza como mal,
eu particularmente acho que há controvérsias. Primeiro elemento, você citou São Paulo, enfim, esses elementos aí da tradição monástica. Mas se a tristeza fosse um mal, Jesus não tinha ficado triste quando Lázaro morreu. Sim. E partindo do princípio, do que eu creio e pratico, é impossível que ele, enquanto o único perfeito, tenha tido nele um algo mal. Então, isso não pode ser mal, o que não significa necessariamente ser agradável. E a gente tem que separar duas coisas. O agradável e o mal são duas coisas distintas, né? Então, esse primeiro elemento. E a tristeza me faz, de novo, remontar a ideia do pensar sobre aquela experiência. E aí sim, a experiência de ter alguém que eu perdi, por mais que ele não tivesse perdido de fato na condição de quem era, mas humanamente falando, ele tinha perdido alguém que era do agrado dele, ele teve a condição de experimentar a vivência humana dessa tristeza e pensar sobre aquilo. Como é que é não ter alguém que eu gostaria de ter aqui? Como é que é não ter algo que eu gostaria de ter aqui? Então, eu tenho esse pensamento da tristeza não como um algo mau. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que reforçar a função dessa emoção, né? Quando a gente vai falar de emoções, então a gente tem a nossa cognição, o pensamento, o sentimento e a ação, que é aquela coisa mais instintiva, né? A emoção tem função. Por muito tempo, essa emoção ela foi relegada, né? Sim. Quando a gente vai falar das ondas terapêuticas, a gente tem as ações de primeira onda que consideravam comportamento, né? que se antepôs ali na psicanálise, enfim, comportamento. E na segunda onda, a gente vai falar da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. E a terceira onda vem dando um valor muito grande a essa experiência emocional, as coisas que ali permeiam. Por quê? Porque as emoções elas não são simplesmente uma função fisiológica, mas elas têm uma função de termômetro de mostrar algo. Então, pensando que a tristeza é um algo funcional, é equivalente a gente pensar como um algo que parece ruim, mas que tem propósito. Por exemplo, quando a gente pensa na dor, a dor física, de fato, é porque meu dente dói que tem um aviso para falar, ó, tem alguma coisa aqui dentro que não está do jeito que devia estar. E eu paro e vou olhar para aquilo, pela dor. Que também se aplica ao pela tristeza. Que coisa é essa que está me incomodando? Que dente é esse que está doendo? Né? E aí, quando a gente vai parear essa situação com a vivência humana, eu entendo que talvez alguns espinhos estejam machucando mais, até talvez, do que deveriam. E, em partes, ele pode vir dessa experiência. E eu acredito que ela ocorre. Por quê? Quando a gente vai falar deste elemento do eletrônico, e isso é neurobiologicamente comprovado, a gente tem uma outra função, que é essa função de recompensa, de prazer, de um bem-estar, que é ativado, por exemplo, pelo funcionamento do eletrônico. Pela tecla do WhatsApp. Não é nem só pelo que eu estou vendo, o conteúdo em si, mas é porque é oferecido para você aquilo que você gosta. E aquilo vai sendo oferecido em pulsos que dão a sensação do bem-estar, eu não vou nem dizer de alegria, é prazer mesmo, que dão esses pulsos e a gente experimenta aquilo. Então, eu gosto. E uma coisa que a gente gosta é a gente vê no funcionamento, fuçar nesse tipo de coisa. E aquilo é entregue. E aí, qual o problema que aparece? Eu começo a ter uma sensação de esgotamento dessa via neural que me dá prazer, que é um sistema que a gente vai chamar de dopaminérgico, que é dopamina, está na moda, todo mundo ouve falar, e ele fica fazendo um boom de bem-estar, mas quando eu largo aquilo, eu tenho um rebote, que é a bad que dá, é um ruim que dá, eu não quero, é um mal-estar ali. E associado a isso,
nós temos os conteúdos, é aquilo que eu vejo. E aí realmente tem um elemento que é muito do cognitivo. Me vendem, quando eu digo me vendem, tudo aquilo que eu consumo na internet. Elementos de muito perfeitismo, vamos inventar essa palavra, um perfeitismo ali, que é pareado com o meu realismo. Ou seja, às vezes eu vou falar em alguns grupos, é assim, na segunda-feira eu vejo o Vinícius comendo filé mignon. Aí na terça eu vejo o professor Ivon comendo lá o pé de porco. Outro dia, e eu comparo com o meu arroz com ovo, eu falo, mas isso não é justo. E aí isso vai gerar em mim também uma tristeza somada à mecânica do eletrônico com esta comparação que há épocas atrás não tinha. E hoje em dia as pessoas tentam compensar essas falhas, e aí eu estou falando de quem está produzindo, às vezes mostrando coisas para se mostrar suficiente. Quando a gente pega esse combo do que está acontecendo na sociedade, o que nós temos? Um estímulo eletrônico gigantesco, uma construção por parte de quem oferece de elementos para tentar se compensar. Então, eu tenho o prazer também, porque aí eu ganho a curtida de volta, de selecionar aquilo da minha vida que eu quero mostrar, para mostrar que minha vida é boa. Quem enxerga, só enxerga aquilo e compara com aquilo que sabe o que é, e isso machuca, porque parece que fica muito evidente a minha incompletude, a minha impotência, a minha trivialidade, em vista de um suposto ideológico de que é muito bom para os outros. E aí isso vai dar, a médio prazo, uma exaustão, um cansaço que, na minha leitura, essa tristeza é aquela que te chama a reflexão. Será que é isso mesmo que você está precisando? Será que é isso mesmo que você está querendo? Será que é isso mesmo que você merece? Uma vez eu vi às vezes em algumas palestras eu falo isso, e eu falei assim, que eu vou falar isso, eu não tenho esse conhecimento científico de que seja isso, então não leve ao pé da letra, mas o entendimento ele é muito bonito, por isso que eu conto. Que é a pergunta que a gente diz assim, por que quando a gente chora, o olho lacrimeja? Porque lacrimejar por lubrificação ocular, tudo bem, está explicado. Mas por que essa emoção do chorar faz o olho lacrimejar? Porque quando o olho lacrimeja, ele embaça a vista, e eu enxergo menos do mundo externo, e enxergo mais do mundo interno. Eu começo a olhar para essas mazelas que eu estou sofrendo, que eu estou... esses espinhos, essas fragilidades, e com isso abre espaço para o questionamento. E abrindo espaço para o questionamento, abre espaço para essa ampliação de consciência. Mas se eu não tenho instrumento para lidar com isso, eu acabo, às vezes, não dando conta. E ou eu me perco nessa tristeza, ou eu acabo tendo que arranjar uma outra blindagem para me anestesiar. E, às vezes, vai aparecer, chegando aí na assídia, uma coisa que vai lembrar um pouquinho um elemento procrastinador, o elemento do não vou em direção a. Porque o ir em direção a corre o risco de eu ser frustrado e eu não conseguir chegar naquela visão ideológica que eu fiz. Então, é aquela velha, aquela máxima. Qual que é o melhor jeito de eu não ir na prova, não ir mal numa prova? Não fazer a prova, porque é garantido que eu não vou mal. Mas também não foi bem. Eu falei assim, mas a gente não estava falando de ir bem. A gente estava querendo garantir não ir mal. Que também me faz lembrar, em alguns aspectos, eu faço uma outra analogia, que eu gosto muito, que é explicar para os outros, é como a gente brincar de estátua. A molecada brinca, estátua, você pega e para, você fica durinho. Então, você olha para a estátua e fala assim, o que o menino da estátua está fazendo? Nada. Nada em partes. Ele está fazendo força para não fazer nada, porque ganha é quem não movimenta. Então, quando eu gasto energia neste não ir em direção a algo, com certeza, em segundo plano, como a gente falou lá no começo, eu estou me protegendo de um outro elemento ao qual eu não quero me expor, de uma outra dor. E, às vezes, eu não quero, eu fico com esse objetivo de crescimento para ver se a gente dá conta de ir nessa direção.
Então, eu entendo que essa coisa da tristeza, ela não é necessariamente mal, mas ela é desconfortável, porque é necessário esse desconforto nesse momento, até para que eu tenha o convite a modificar alguma coisa. Todos dão conta? Depende do tamanho da dor. Nem todo mundo dá conta de ir para o dentista, nem que seja para tirar a dor de dente. Talvez nesse esforço que o senhor acabou de mencionar, para gere um cansaço, e aí não sou especialista nisso, mas tenho ouvido falar muito do Bill Churran, que vai falar da sociedade do cansaço, né? Nós temos uma sociedade cansada. Você olha para a juventude tem 20 anos, eles estão cansados. Do quê? Eles não conseguem responder, mas há um cansaço. E tem um outro elemento que eu acho que também pode explicar esse cansaço, que não é só respondido por essa tristeza, mas é respondido por um outro movimento cultural que a gente tem. Nós estamos hoje como se fosse 20, 30 anos atrás, porque o mundo continua sendo o mesmo, a gente não mudou de planeta, mas a velocidade das coisas, de informação, de acesso, de exigências, ele está muito mais elevado. Então, eu estou com o celular aqui, mas, tecnicamente, eu estou 24 horas disponível, porque todo mundo entende, eu vou mandar só uma mensaginha para o Vinícius, ele me responde, por que não respondeu ainda? E aí eu estou respondendo mensagem, respondendo e-mail, eu estou em 3, 4 lugares ao mesmo tempo, estando num lugar só, e eu estou preocupado com todas essas coisas, eu estou ganhando informação. É como se a gente pegasse um computador de um processador mais antigo e a gente botasse um punhado de programa ao mesmo tempo. Ele trava. E aí ele não dá conta de ir. E o que eu entendo é que hoje em dia nós estamos, de modo pensado como normal, assumindo uma carga gigantesca de coisas, não dá conta de processar tudo, entende que tem que processar tudo, entende que dá conta, fica ansioso, porque acha que não está dando conta, fica estressado, porque sente a responsabilidade de, cansa de não estar dando conta disso, começa a perder coisa para o meio do caminho, aí aparece uma infinidade de queixas desatencionais que necessariamente não são primárias, elas são secundárias a outras coisas, e eu preciso fomentar o olhar para isso, para a gente entender de onde que está vindo, para propor a melhor intervenção para aquilo, e aí cansa, porque é fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo. Pensando nisso, desde que nós iniciamos aquilo que nós chamamos de idade moderna, enfim, hoje tem aquilo que se chama de pós-modernismo, e a coisa vai avançando, o ser humano, a partir daquilo que é o iluminismo, enfim, todo aquele movimento que nós conhecemos foi colocado no centro. E aí uma busca pela excelência, é uma coisa que a filosofia gosta de dizer, e o mundo moderno também gosta de falar, vamos buscar a excelência. E essa busca pela excelência entra em tudo, na profissão, nas relações, sejam elas amistosas, sejam elas relação da construção de uma família. Só que nesta perspectiva que nós estamos conversando aqui, me parece que essa busca pela excelência é aquela sensação de nunca descansar naquilo que já se fez. Sempre há algo a ser conquistado, sempre há algo a ser melhorado. Então você nunca está feliz com essa taça de vinho, você vai ser feliz com a próxima que vier, porque o próximo é melhor que esse. E olha, quando vier o próximo, já não é o melhor, porque já está aqui, é o próximo que vai ser melhor do que aquele que está aqui. E a gente vive assim, a gente parece que é gestado para isso. Tem a criança entra na escola nós temos expectativa de que ela curse uma boa faculdade, aí tem a saga do vestibular, que é uma coisa assim, fora do normal no Brasil, né? O tanto que o vestibular é uma vitrine no mundo dos likes, sobretudo. Então, ela vai buscar a melhor faculdade, ela vai tentar passar na federal, aí depois ela entra na faculdade, ela tem que ser uma melhor, não pode passar de qualquer maneira, tem que ser uma boa posição na classificação, ela vai depois querer entrar no mundo no mercado, não é fácil, mas ela entra, aí entrada no mercado, ela vai querer uma promoção, nunca tem paz. É sempre, de fato, uma constante busca por algo que está por vir. Nunca estou feliz com aquilo que eu tenho, mas sempre vai vir algo que vai me fazer mais feliz do que eu estou agora. Nessa perspectiva, como falar de bem-estar
E como nós vamos falar de prazer? Depois, mais para frente, depois que o senhor versar sobre isso, eu quero fazer uma pergunta especificamente a respeito do prazer e da felicidade, mas por enquanto eu vou fazer essa. Eu misturaria aqui com uma coisa filosófica, até versando um pouquinho sobre a espiritualidade humana, que eu acho que a busca pela excelência é a busca pela perfeição. Sim. Então, eu sempre quero, por mim, esse é um ponto importante, por mim, alcançar esse elemento perfeito. E essa perfeição, ela é intangível nesse aspecto. Então, me lembra aquela figurinha do coelho com o cara em cima, com a varinha de pescar e a cenoura na frente, que ele não para de comer porque ele nunca chega na cenoura. Então, ele sempre está querendo buscar esse elemento. E essa incapacidade de chegar nesse aspecto, ele ocorre exatamente em partes, por conta de parte dessas fragilidades. Porque eu quero dar conta por mim. E aí eu quero essa busca da excelência que nunca atinge. E ao não atingir, isso vai gerar algum nível de frustração, vai gerar algum nível de sofrimento. E é nessa busca constante por essa excelência que o indivíduo se esgota. Por quê? Porque por não atingir, e ele começa a lançar mão de diversos outros artifícios para compensar. Ao não conseguir esse elemento da perfeição, ele, de certa forma, consciente ou inconscientemente, ele vai reagir àquilo. Ou ele vai virar um perfeccionista, então tudo ele bota defeito, tudo ele critica. Ou ele pode adotar uma postura antagônica, então, assim, já que eu não consigo atingir essa excelência, então a gente faz tudo avacalhado mesmo, de qualquer jeito está valendo. E uma terceira que é meio que quase que se anestesiar. Nós vamos ver algumas linhas terapêuticas que vão enxergar esses mecanismos de defesa, que também, para não ver a excelência, também não preocupo com aquilo. Não é uma pauta que eu toco. Ah, você achou que ficou bem feito? Fala, tanto faz, ficou, não ficou. Então, e aí isso a gente pode parear com, por exemplo, reações instintivas, por exemplo, com relação a, por exemplo, reação de medo. Quando eu tenho medo de alguma coisa, ou seja, o medo é uma outra emoção. A gente falou da alegria, a gente falou da tristeza. O medo é uma outra emoção que eu sinto quando é em situação de ameaça. E quando eu vejo que algo me ameaça, ou seja, algo me toca, tanto quanto a não excelência, eu tenho três reações. Ou eu luto, eu vou de frente, ou eu fujo, eu saio daquilo, ou eu paraliso, eu finjo morto. Aquele negócio não existe. Entendeu? Para ver se ele passa. Uma expectativa de que a coisa desapareça. Para ver se essa perfeição ou cai no meu colo, ou de repente ela brota ali. Então, assim, eu entendo que o compreender e assimilar que isso eu entendo que é uma parte do processo do próprio autoconhecimento, de um processo até filosófico sobre o compreender que esta excelência, por este caminho, é inatingível. Quando eu entendo que isso não está no meu controle, que eu não tenho potência para tanto, eu fico satisfeito com as pequenas coisas. E aí a gente consegue fazer uma inversão, que é valorizar o pouco que eu tenho, enquanto eu tenho, porque eventualmente é fugaz, e aí cai naquela coisa, alguém pode me deixar, eu posso não ter mais, a falibilidade pode acontecer, e ao tomar consciência disso, eu consigo ficar, eu vou usar a palavra tranquilo aqui para não ir numa direção de uma outra palavra que você citou que nós vamos à frente, mas eu fico satisfeito com aquilo. E aí tem uma questão de relação com a satisfação, e é uma satisfação simples, que vai bater de encontro com a satisfação prazerosa. É uma satisfação que é menos exuberante, porque eu consigo compreender que aquele ponto pode não estar disponível. Então, já que ele não está disponível, em vez de eu me consumir e me esgotar nessa busca, eu me percebo, me entendo, e eu compreendo que não me foi possível. E está bom. Quando essa virada de chave acontece, eu acho que nós vamos esbarrar
com o final da conversa. Alguém tem alguma pergunta nesse ponto da conversa? Querem perguntar? Fique à vontade, viu? Podem interromper, perguntar. Que não perca tempo, não deixa só pro fim, não. Que aí vai botando fogo na lenha. Depois, tá guardando informação? Você quer perguntar, Fabiana? Tem um microfone para perguntar? Doutor, você disse a respeito do medo, certo? Então, o medo, ele paralisa, né? No caso de quando uma pessoa desenvolve um pânico diante de uma situação, como o senhor colocou, que a pessoa não aceita o que ocorreu na vida, né? Não admite. Então, ele vai e desenvolve um pânico. Então, no caso, o pânico seria um meio de defesa? Na verdade, então deixa eu desconstruir e colocar alguns conceitos. O pânico é um transtorno, né? Eu tenho o episódio de pânico, mas eu tenho o transtorno de pânico, que é aquilo de modo recorrente. A gente vai colocar o pânico, a ansiedade generalizada, como transtornos que ocorrem dentro do medo. Então, são transtornos do medo. Então, é importante a gente entender que assim, o medo é uma emoção, como a tristeza, como a alegria, como a raiva, que a gente não falou aqui, que aparece quando eu sou colocado frente a algo de risco, meu corpo reage sentindo palpitação, sensação de falta de ar, um tremor, é uma reação neurobiológica que a gente tem frente a essa ameaça que eu percebo, e uma ameaça real e de fato. Quando que a gente vai chamar de transtorno? Quando essa mesma reação ela surge frente a uma situação que não tem o potencial perigo que deveria ter. E aí a gente tem dois blocos de reações. As reações que são vistas frente a elementos objetivamente identificáveis, eu tenho, a gente vai chamar de fobia, eu tenho fobia de lagartixa. A lagartixa não é perigosa, mas eu tenho essa mesma reação de medo frente à lagartixa. E eu tenho as reações frente a algo que é mais subjetivo, que é mais internalizado. E, normalmente, o pânico acontece isso. Tanto é que a gente costuma ouvir sempre assim, aí eu tive uma crise do nada. Ela não é do nada, ela só não é tão identificável. E no pânico nós temos uma reação diferente, que é um pico muito elevado dessa sensação de medo, ela vai muito alto num espaço muito curto. Então a sensação corporal passa a ser muito desagradável. Ela é descrita, o aperto no peito é muito forte, ela é uma sensação de aniquilação. Eu acho que eu vou morrer, ou a alma vai sair do corpo, eu vou desintegrar. Então, é uma sensação muito desagradável. Eu não diria que ela é uma forma de proteção objetivamente, ela está disfuncional. Ela está ligando para proteger, mas ela está fazendo isso contra algo que não tem poder de dano tanto quanto deveria, e ela está apresentando uma intensidade muito maior do que deveria ser. Tá? Então, nesse contexto, a gente consegue caracterizar este elemento do pânico em si. Mas que a gente tem que tomar um cuidado de não usar essa palavra pânico para uma situação que está relacionado a outros eventos de sofrimento, de trauma. Então, aconteceu uma coisa que eu não queria, que eu não gostava. Então, eu tenho pânico de ver aquela pessoa que me fez mal. Este pânico que nós estamos usando, ele não é o pânico. Ele é uma aversão, ele é um outro sentimento, é um asco, é uma ojeriza que a gente tem, e que realmente ela pode também estar fazendo como uma mecânica de proteção para eu não ir de encontro àquilo que eu entendo como desagradável. Então, por exemplo, eu perdi uma determinada situação que eu não gostei, que me fizeram mal. E eu não quero me expor àquilo de novo. Então, não gosto. E aí eu falo assim, você vai em tal lugar? Nossa, tem pânico de ir lá.
não é necessariamente um tenho pânico, mas é uma mecânica de proteção. E aí o que eu sinto, o desgosto ele está tentando, é um pedacinho daquela armadura, ele está querendo blindar aquela fragilidade que foi tocada. Eu posso chamar de pânico, a sensação pode ser outra, ela é desagradável, porque as sensações desagradáveis me fazem distanciar daquilo que eu não quero, seja por medo, seja por asco, seja por um outro motivo. Mas ele é uma mecânica de defesa. Aonde que está o pulo do gato? De eu tomar o cuidado de eu não estar fazendo uma evitação. E evitar, necessariamente, não significa proteger. Ele pode, num primeiro momento, sim, me deixar longe daquilo, mas se eu estou evitando uma coisa que não necessariamente é perigosa, mas ela simplesmente é uma coisa que eu não gosto, às vezes eu não estou permitindo compreender por que eu não gosto. Ou seja, aquilo que eu perdi, mas às vezes era uma coisa que é perecível, ou é uma situação que é passível de ser vivenciada. Então, eu preciso me dispor a fazer esse olhar interno que a gente está dizendo, e aí é onde começam todos os processos terapêuticos. Assim, será que eu sei tudo a respeito? Será que esse do nada que aparece na situação de pânico é do nada? Que nada é esse? E aí, quando eu me reconheço, eu começo a perceber, eu às vezes começo a entender que aquela pessoa, por exemplo, que eu estou evitando, eu não gosto, porque ela me criticou, mas a crítica, ela tocou em algo em mim que incomoda. Por que me incomodou tanto? De repente, é esse dentro que eu preciso modificar. E a partir daquele momento, já não me incomoda mais. Como se fosse uma ferida física em que eu não quero que ponha a mão porque dói, mas, de repente, eu tenho que entender que aquilo eu preciso que se cicatrize. Que eu possa pôr a mão naquilo e falar assim, tocou, mas já não dói mais. Lembro, mas não dói. E aí passa a ser uma memória, e não necessariamente um trauma. Aí, no resumo, então, volta naquela fala do doutor, da humildade de reconhecer, não é? De abrir a caixa, que carrega uma caixa de coisas frágeis que você tem que abrir. A gente vai cair nesse convite ao primeiro ponto que nós fomos, que é aquela coisa do inconsciente, que é ter abertura para eu entender que tem coisas em mim que eu não tenho consciência plena do porquê eu faço. A partir daquele momento que eu falo assim, já entendi, tem coisa aqui que eu não sei, e eu quero vir a saber, doendo ou não. Aí a gente começa a jornada de verdade, entendeu? Agora, enquanto eu falo assim, quero nem saber disso, ok, não vou saber, mas também não vou andar para lugar nenhum. Então, seria a maturidade. Ela vai vir com a maturidade e vai me ajudar a amadurecer. É um caminho de mão dupla. Mais alguém quer perguntar antes da gente? Vai perguntar, professor? Vai lá. Doutor, é o seguinte, eu estou num processo de perda. Tem uma perda que é natural. Eu perdi a minha infância, eu perdi a mama da minha mãe, eu perdi uma opção de coisa. Mas atualmente eu perdi a minha esposa. E isso foi profundo para mim. Então eu cheguei num processo assim de desestabilização. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que ser. Eu não sentia mais nada pela vida. Entendeu? Então, nesse processo que eu estou até hoje, por exemplo, eu não consigo fazer uma poesia alegre. Eu sempre faço alguma coisa de saudade, lembrando o passado. O passado é sempre presente. Como que eu posso viver com isso? A resposta, ela não vai ser simples, não é? Faz assim, o senhor, e está respondido. A gente vai entender que faz parte desse processo de autoconhecimento, de amadurecimento, ter a busca e
E talvez ela não é uma questão cognitiva, não é uma coisa que eu dou a resposta e ela resolve. Igual naquela história da lagartixa, que a gente fala assim, para a pessoa que é fóbica de lagartixa, olha, lagartixa não é perigoso. Ah, bom, eu não sabia e agora está resolvido. É porque não é uma coisa que a informação resolve. Senão eu passava um livro para o senhor ler e estava resolvido. O que acontece é que o elemento ele é mais profundo. E aí, a gente tem duas formas. Primeira coisa é a compreensão de que é natural essa tristeza da perda. A gente já citou agora há pouco aqui Jesus e Lázaro. Então, é compreensível. A tristeza, a dor, a amargura que vem deste evento, ele é natural da existência humana. Então, não está errado. A primeira coisa que a gente tem é essa compreensão. Mas, em contraponto, compreender que ainda há vida pela frente. E esta vida, ainda minimamente, dispõe a sua presença. Então, quando a gente ressignifica a minha função, a minha presença, e, eventualmente, até se eu consigo linkar isso com essas memórias e colocar nas minhas vivências, eventualmente, a presença daquelas memórias, o senhor citou a perda da esposa, que possam enriquecer isso, eu vou perceber que eu ainda tenho coisas neste meu tempo, e a gente não sabe se esse meu tempo é até amanhã, ou se esse meu tempo são mais 15 anos para frente, ou 30 anos para frente, mais 50 anos para frente. A gente não sabe o quanto é. Portanto, buscar ressignificar essas experiências, agregado do que houve, talvez ofereça a permissão deste sofrimento estar dentro do natural, mas somado por uma emoção que é da alegria. E a alegria significa permitir compartilhar o que a gente tem com aqueles que nos cercam. Se a gente não faz essa mescla e utiliza essa tristeza, que faz a gente tentar ressignificar, que é olhar para dentro o que eu tive e misturar com o que eu tenho, e colocar um novo sentido, um novo propósito, a gente não vai conseguir se desprender, e aí seria um elemento do apego a coisas que a gente precisaria processar, que eventualmente a vida vai apresentar. Porque a finitude, a perda, a não existência, são coisas que são sabidas. Por exemplo, eu às vezes coloco assim que quando uma criança nasce, nós não temos garantia de nada. Se eu vou ser rico, se eu vou ser pobre, se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu vou ter filho, se eu não vou ter filho. Mas que essa vida acaba, é garantido. A partir do momento que eu tenho certeza dessa garantia, eu consigo colocar ela na equação da minha vida. E a gente nunca sabe quando é. Então, a partir deste olhar entristecido, para este reflexo interno, para essa compreensão interna, de pegar as minhas memórias boas, somar com essa, vamos chamar de tristeza nostálgica, que é uma tristeza que eu entendo que ela é natural e saudável, mas eu compreendo que eu ainda estou aqui, afinal de contas eu não morri ainda, então tem algo que eu ainda produzo, mental, sentimental, poético, e que isso, em algum nível, pode e deve ser compartilhado com outros, carregado com aquela alegria do passado, talvez, que hoje pode embutir nessas palavras e que pode somar ao outro. E quando eu somo na vida do outro, eu só trago bem. E se tem bem, tem que ter alegria. Quando se vai falar aí da sombra de Jung, uma distinção que eu acho que é importante de se fazer é que a palavra sombra, ela sempre vai vir com a conotação de como se fosse uma coisa ruim. E na verdade, essa sombra não é de uma coisa
ruim, mas ela é muito mais de uma coisa que eu tenho em mim e que, de alguma forma, parece que eu gostaria que não estivesse, então eu tiro da luz, eu coloco para onde a luz não alcança, e aonde a luz não alcança é a sombra, né? Então, quando a luz vem aqui e bate aqui nesse copo, ele faz uma sombra do copo daquilo que a luz não conseguiu atravessar, não conseguiu mostrar. Essa sombra, ela tem características que teriam a tendência de fazer com que ocorressem coisas que iriam contra aquilo que eu estou protegendo. Então, é como se, assim, a sombra comparativa da armadura de um cavaleiro, ela fosse exatamente o despir do cavaleiro. Por quê? Porque esse despir deixa o cavaleiro desprotegido. Então, ele está numa parte que eu não quero que apareça. Então, é importante entender que a sombra ela não deveria ter essa conotação negativa. Ela tem muito mais uma conotação daquilo que eu não entendo que seria adequado de eu fazer, porque quando eu faço isso, ele quase que me impele a ir em direção às minhas fragilidades, a expor essas minhas fragilidades. O compreender que a gente não quer que seja rechaçada essa memória mais entristecida, é importante de entender que ela faz parte da história. Então, necessariamente, a gente não quer que ela seja extirpada. O objetivo não é tirar para ser o que era, mas é ser assimilado a algo que hoje eu sou, que eu entendo que hoje eu sou quem a teve e não a tem. Então, essa memória ela não vai ser apagada, mas a busca de permitir que nesta presença, ou seja, nessa luz, nessa consciência, seja visto tudo o que teve de bom e compreender que esse bom ainda está presente e que, na busca desse segmento de vida, ele pode ser tocado, são elementos que precisam ser enriquecidos, que precisam ser elaborados para que sejam ressignificados. E enquanto o sentimento dessa tristeza ainda não desaparece, me faz entender que ainda tem elementos a serem refletidos, a serem externalizados, a serem tocados. Então, é ter a clareza de que assim, a gente não deve buscar a força para que aquilo fique fora, que eu jogue, vamos colocar assim, para a sombra, para baixo do tapete. Porque senão a tendência vai ser estar ali presente. Agora, a partir do momento em que a gente olha e enxerga que o que eu tenho de melhor e compreendo a natureza da vivência e da existência humana, e a gente pensa no nosso papel hoje, o que ainda eu tenho de importante, e coloco nessa miscelânea, não é que ele apaga, mas talvez ele alivie e resignifique um pouco disso que se experimenta. E a gente pode ficar falando aqui a noite inteirinha, que no final não muda o que tem aí dentro. Ele traz conjecturas, ele traz elementos, mas é a partir de internamente um soltar a parte da amargura e um reter a parte da doçura, é que faz com que essa tristeza seja uma lembrança nostálgica que continua sendo carregada numa vida que dá para ser bem vivida, numa vida feliz, que é uma coisa que nós vamos buscar. Para quanto tempo? Amanhã, 15 dias, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Não sei se aliviou nada, mas eu acho que é nesse caminho. Deixa eu falar uma coisa. Estou muito contente por ter tido um aluno maravilhoso como você. Obrigado, professor. Nós vamos, por hora, encerrar esse primeiro bloco. Depois nós vamos fazer uma parte final, onde nós vamos tratar, o senhor já se prepara durante o jantar, nós vamos tratar sobre o tempo do luto, dentro da perspectiva do bem-estar. O luto, de fato, tem um tempo, cada um tem um tempo. As pessoas têm uma teoria de que o luto dura um ano. Às vezes não dura um ano para mim, pode durar 2 ou 3, enfim. Depois nós vamos fazer a distinção entre felicidade e prazer, considerando que existem prazeres bons e ruins.
nem todo prazer é positivo, pode ter prazer que escravize, né? E aí nós caminhamos para o encerramento desse nosso bate-papo. Então, Vamos lá. por hora, muito obrigado pela presença, muito obrigado, doutor, pelas Eu que considerações agradeço. e um bom jantar a todos.